Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live Circuito de Filmes para vocês. Hoje eu vou trazer um filme que vai retratar da questões de drogas, relação pai e filho. E esse filme, com o ator Rodrigo Santoro, é muito forte pelo que retrata o filme. Ele também vai mostrar a reforma psiquiátrica. E a partir disso, nessa live de hoje, o filme é Bicho de Sete Cabeças. É um filme de 2000, é um drama, ele dura mais ou menos 1h30. E o contexto desse filme é um relacionamento do filho neto e em relação também ao pai. Esse relacionamento está cada vez pior e a situação entre os dois vai ficando próxima de um limite. E o pai decide internar o filho, que é o neto, em um manicômio, local em que o rapaz enfrenta terríveis tratamento, e baseado nisso existe uma consequência aí, tanto no sentimento desse filho, tanto no sentimento desse pai. E aí, só recapitulando a questão dos temas que vocês vão encontrar nesse filme: abusos feitos pelos hospitais psiquiátricos, o tema drogas, a parte de relação entre pai e filho, e as suas consequências geradas na estrutura da família, e trazendo também a relação do pai, trazendo a visão das pessoas em relação a esse assunto. E baseado nisso, é um filme que vai trazer a questão da adolescência. O que talvez muitos pais eles não sabem lidar com essa fase. O pai de neto, ele não soube, é um pai castrador, e por sua vez a mãe era uma mãe boa dentro da simbologia da psicologia, e em alguns momentos poderia reivindicar alguns direitos em termos práticos em relação ao filho, coisas que ela em algum momento não deixou de fazer. Trazendo os motivos que levaram à internação do personagem de Neto, que é importante a gente ressaltar aqui. O Neto é um jovem que foi internado no hospital psiquiátrico, com tratamento de droga-adição, após ter cigarro de maconha encontrado em sua casa, ou seja, na sua calça, e nesse local Neto é submetido à administração de medicamentos, e procedimentos que reduzem a condição de um animal. Então, a partir de um baseado, que não, o fato aqui não é fazer apologia à droga, à maconha, mas entender que não seria um motivo para o neto ir para o manicômio. A gente poderia trazer a importância do diálogo, da informação. E essa história é uma história baseada em um livro que é o Canto dos Malditos, que quem conta é o Carrano, e também, como eu falei, mostra a história de Austragêncio, que foi internado também, nos anos 1970, ele foi internado no hospital psiquiátrico pelo próprio pai, após encontrar a trouxinha de maconha em seus pertences. Esse filme também retrata da reforma psiquiátrica de 1979.
Então, a partir dessa data, há um redirecionamento em termos de ver, né, de atuar de forma diferente em relação ao tratamento psiquiátrico. Carrano é um ativista do movimento antimanicomial. O Carrano era o autor, né, ele conta a história do livro Canto dos Malditos, e há 9 anos atrás existia 70.000 pessoas internadas em hospitais psiquiátricos. São dados, né, que a gente traz aqui para poder, de fato, dar uma concretude do que a gente está falando aqui. E aí, partindo para uma análise direcionada para o filme, na área de psicologia, eu vou reafirmar, é bem interessante um dado. O filme ele foi feito, né, ele foi estreado em 2000, e a reforma psiquiátrica foi aprovada em 2001, então um ano depois do filme. O filme mostra como é desumano o tratamento, né, dos possíveis pacientes no manicômio. Eles eram tratados como números e também animais. É importante a gente trazer da psicologia que o complexo de Édipo de Neto, o pai do Neto é castrador. E o pai não sabia lidar com o comportamento do adolescente. E o pai também, acima, sempre punindo, castrando e totalmente punidor. Ali mostra como está formando o complexo de Édipo de Neto. O filme mostra também a projeção e a introjeção do pai do Neto. Ele projeta tudo que o filho, né, gostaria que, na verdade, o que ele queria que o filho fosse, como se fosse uma continuação dele. Então ele vai fazer o quê? Ele vai trazer a parte de vai trazer a questão, né? A questão do gostar do jogo de futebol, levar Neto para assistir o jogo do Santos. E aí uma pergunta que eu posso estar fazendo para vocês: qual era o diagnóstico de Neto no filme, na sua opinião? Será que ele tinha psicose? Era bipolar? Tinha algum transtorno? E eu digo que, na minha opinião, o Neto estava passando por uma síndrome normal de adolescência. Neto não tinha nenhum transtorno mental. O pai deve surtar quando pegou e baseado na mochila dele. Imagine você, né, ser internado, ou todo adolescente ser internado por fumar baseado. Dá para imaginar isso? Vai faltar espaço e não teria hospital para todo mundo. Eu digo isso, para uma das características é isso. Experimentar coisas novas, é impulsividade, é agressividade, é dormir bastante, passando pela adolescência. Então muitos adolescentes experimentam a maconha. O pai jogou o filho, né, no manicômio, que seria os leões, né, dentro dessa dinâmica aí. Então, o que o pai de Neto deveria fazer? Ele deveria conversar com o filho, com o neto, e explicar toda a questão da maconha, né, como é que ele deveria se importar ali, diante da maconha.
Por outro lado, o neto também tinha uma mãe suficientemente boa, apesar de tudo isso que ele passou. Não posso também deixar de perceber a importância da figura materna nesse processo, onde a vida do neto, apesar de não se opor à internação do filho, essa mãe ela não se opôs. A mãe sempre chorou e mostrou carinho por esse filho. Foi ela que mostrou uma mãe muito boa, afetuosa. Ele tinha porto seguro dela e era a mãe. E analisando o filme e emocionalmente, o neto, por que ele ficou tão mal? Porque ele desabou emocionalmente. Primeiro, ele não deveria estar dentro do hospital. Segundo, o tratamento era desumano. Então gerava revolta, raiva. E o médico nem examinava direito. O neto dá um diagnóstico de transtorno e ele só era um adolescente. E foi para o eletrochoque. O neto foi para o eletrochoque. Então, outro aspecto também muito interessante desse filme é a questão que tem um médico onde ele fala sobre a questão do repasse do governo, e para você ter direito, para a instituição ter direito, nem que seja, ele fala, nem que seja para pegar gente na rua, para botar lá, fazer número e atingir a meta deles e poder sobreviver ali. Você se preocupa com os pacientes que estão sentindo. Na verdade, nessa questão do repasse do governo, ou o médico ou quem está à frente ali, ele não está preocupado com os pacientes. Ele está ligado a números, não a qualidade. Então, baseado nesse filme de hoje, levanta a reflexão em relação a como encarar uma situação como essa. O filme, por que o filme? Né? O filme ele tem a função de trazer algo lúdico, né? É o motivo do circuito de filmes, que eu sempre trago, para que a gente possa ter o aprendizado e adicionar a nossa rotina. Então, quando a gente está nesse processo de melhora, que a grande riqueza é esse autoconhecimento. Então, dentro desse filme, né, é importante a gente refletir bastante. Talvez você, mãe, você como pai, como é que tem sido a sua figura, né? A mãe da mesma forma, e que você possa de fato enxergar algo a mais aí. Além disso, eu quero deixar aqui, né, enfatizar o vídeo. Quero falar que toda quarta-feira eu estou aqui no circuito de filmes. Dia de quinta-feira tem temática da psicologia, coach integral sistêmico, análise de perfil comportamental e inteligência emocional, autoestima. E dia de segunda-feira tem um novo quadro chamado Depressão e Ansiedade, aonde ele vai trazer assuntos nessa dinâmica, onde as pessoas vão aprender a trazer esses valores, esse direcionamento, para que façam tudo de fato acontecer como deve e você possa cada vez mais estar focado no autoconhecimento. A minha missão é crescer e contribuir. Eu convido você que está assistindo essa live para compartilhar, curtir, deixar seus comentários e, se você não é inscrito, se inscrever hoje.
E meu forte abraço, fica com Deus, até mais, tchau, tchau.